Não faz muito tempo, né? Ocorreu uma revolução na astronomia. Descobrimos que planetas são quase uma parte inseparável das estrelas. Praticamente toda estrela que estudamos em detalhes acabou tendo seu próprio sistema planetário. Mas quando o primeiro entusiasmo diminuiu um pouco, descobrimos algo ainda mais estranho. O sistema solar não se encaixa bem nesse novo quadro geral. Além disso, até agora não encontramos nenhum sistema que realmente se pareça com o nosso. Isso é preocupante. Ou estamos prestes a descobrir milhares de sistemas parecidos com o Sol, escondidos nos dados futuros do satélite Gaia, ou o sistema solar é um excêntrico raro no cosmos, resultado de uma combinação de circunstâncias extremamente improvável. E ambas as opções são possíveis, e ambas têm profundas consequências, principalmente para a questão de quão rara é a vida no universo. E você, o que acha? Somos uma exceção? Os exoplanetas são procurados por muitos motivos, mas o principal é tentar entender se existem outros mundos parecidos com a Terra. Até agora conhecemos apenas um exemplo habitável, o nosso planeta. Por isso, toda vez que encontramos um planeta com massa semelhante à da Terra, a uma distância de sua estrela onde pode haver água líquida, isso desperta um interesse especial. A água, por todos os critérios que conhecemos, é fundamental para a vida. No entanto, apesar de dezenas e dezenas de descobertas semelhantes, ainda não sabemos exatamente quais fatores desencadeiam o surgimento da vida. Será que massa e distância são suficientes? Ou o tipo de estrela também desempenha um papel crucial? Fica ainda mais curioso quando um planeta semelhante à Terra orbita uma estrela parecida com o Sol. Conhecemos alguns casos assim e suspeitamos que existam muitos mais, mas talvez isso ainda não seja suficiente. Há outros fatores também. Por exemplo, há muito tempo se supõe que Júpiter desempenhou um papel fundamental na história da Terra, protegendo o sistema solar interno de fluxos destrutivos de cometas e asteroides. Quantas estrelas semelhantes ao Sol conhecemos que têm, ao mesmo tempo, um planeta parecido com a Terra e um gigante gasoso distante como Júpiter? Nenhuma. Isso pode significar que sistemas assim são extremamente raros, ou talvez que simplesmente não sabíamos como detectá-los, mas a situação está começando a mudar. É incrivelmente difícil ver planetas diretamente. Eles são pequenos e pouco brilhantes em comparação com suas estrelas. Sim, existem imagens diretas, e aqui estão elas. Mas para pesquisas em grande escala elas não servem, por isso os astrônomos geralmente dependem de métodos indiretos. Os primeiros exoplanetas foram descobertos em 1992, ao redor de um pulsar de milissegundos, uma estrela de nêutrons que gira 160 vezes por segundo. Pequenas irregularidades no ritmo de seus pulsos revelaram a influência gravitacional dos planetas. Impressionante, mas isso tinha quase nenhuma relação com o sistema solar. Depois veio o método Doppler, que mede as oscilações da estrela ao redor do centro de massa comum com os planetas. Foi justamente esse método que, nos anos 1990 e no início dos anos 2000, descobriu centenas de Júpiteres quentes, planetas massivos em órbitas curtas. A Terra, no entanto, permanecia fora de alcance. A virada aconteceu com o lançamento do telescópio Kepler em 2009. Ele observou continuamente 150 mil estrelas e registrou pequenas quedas de brilho quando planetas passavam na frente do disco da estrela. Em meados da década de 2010, o Kepler descobria centenas de exoplanetas por ano, incluindo os primeiros mundos semelhantes à Terra. Com base nesses dados, os astrônomos sugerem que podem existir cerca de 11 bilhões de planetas semelhantes à Terra na Via Láctea. Esse número é impressionante, mas há um detalhe. A maioria dos sistemas descobertos não se parece em nada com o nosso. Em vez de uma divisão clara entre planetas rochosos internos e gigantes gasosos externos, muitas vezes vemos cadeias densas de planetas de tamanho aproximadamente igual. As chamadas ervilhas na vagem são apenas o exemplo mais famoso. Por que o sistema solar é diferente? Uma das principais ideias é a hipótese do grande salto. Júpiter, na história inicial, migrou em direção ao Sol, destruindo planetas em formação, e depois voltou para longe. Se esse cenário for raro,
Então a nossa configuração também pode ser rara. Mas há uma explicação mais simples. Talvez nós simplesmente não consigamos enxergar bem os Júpiteres distantes. É justamente aqui que, aproveitando a cena, ele aparece. A astrometria é um método que mede pequenos deslocamentos na posição de uma estrela no céu. Planetas distantes e massivos fazem com que as estrelas descrevam arcos lentos mais perceptíveis. Basta medir a posição com uma precisão fantástica. Isso se tornou possível com o lançamento do satélite Gaia em 2013. Em mais de 10 anos, ele mediu a posição de cerca de 1,3 bilhão de estrelas, com uma precisão comparável a observar uma moeda na superfície da Lua. No terceiro lançamento de dados do Gaia, foram confirmados os primeiros exoplanetas astronômicos, superjúpiteres massivos, em órbitas distantes. E isso é só o começo. Espera-se que o lançamento do Gaia DR4 em 2026 leve à descoberta de cerca de 7,5 mil exoplanetas e o lançamento final, DR5, no início dos anos 2030, de dezenas de milhares. A Gaia é sensível justamente àquelas planetas que antes escapavam das observações, gigantes gasosos a grandes distâncias. A Gaia não verá exoterras diretamente. A influência delas é muito pequena, mas missões de trânsito como a TESS vão estudar as regiões internas desses mesmos sistemas. Juntos, esses métodos vão fornecer um retrato quase completo das arquiteturas planetárias, e talvez, entre elas, finalmente seja encontrada uma nova e verdadeira cópia do Sistema Solar. E se não encontrarmos, o que isso vai significar para o nosso entendimento da vida no universo? Bem, terráqueos, este não é o fim do vídeo. Ainda temos episódios muito interessantes e simplesmente espetaculares pela frente. Mas para que eu possa continuar trazendo para vocês todos os personagens dos vastos espaços do universo, eu preciso do seu feedback. Você pode expressar isso de uma forma bem simples. Basta deixar um like eletrônico neste vídeo, afinal, não temos outro tipo de like por aqui. E continuar a frase, eu sei. Dessa forma, você vai mostrar que estamos seguindo na direção certa. Não mude de canal.